Fala aí, rapaziada! Hoje eu vou falar sobre um tipo de investimento ainda muito pouco conhecido aqui no Brasil, não é tão explorado assim, mas que te possibilita investir em dezenas de empresas ao mesmo tempo com um investimento muito baixo. Eu vou falar dos Exchange Traded Funds, ou mais conhecido como ETF. E se você não conhece o ETF, fica aí para você entender melhor sobre esse tipo de investimento, porque durante o vídeo eu vou falar sobre as principais características do ETF e também sobre algumas vantagens e desvantagens de se investir em um ETF. Então fica aí até o final. Bem, antes da gente começar, tu já sabe que tem aquele apelo inicial, né? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você receber aviso sempre que eu postar vídeo novo aqui e me segue lá no Instagram também. Valeu! Bem, ETF é uma carteira de ativos que utiliza um índice como base de referência. Pode ser o índice Bovespa, o índice IFIX de fundos imobiliários ou o índice de uma bolsa americana, enfim. Ele se baseia nesse índice e coloca ativos lá, empresas, para seguir esse índice. Em outras palavras, são fundos de investimentos que podem ser negociados na bolsa de valores, assim como uma ação ou um fundo imobiliário. Aqui no Brasil, o ETF ainda é um ativo muito novo. O primeiro ETF aqui no Brasil surgiu em 2004, enquanto que em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, existem há muito mais tempo. O primeiro ETF nos Estados Unidos surgiu em 1993. Possivelmente isso deve mudar aqui no Brasil nos próximos anos, devido à amplitude que o mercado financeiro está tendo. E assim como os fundos imobiliários, o ETF é formado por 4 letras e o número 11. E atualmente existem 22 ETFs na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Um deles, por exemplo, e é um dos que tem maior liquidez na nossa bolsa, é o BOVA11, que replica o índice Ibovespa. Dentro desse ETF, por exemplo, estão todas as empresas que compõem o índice Bovespa, que atualmente é formado por aproximadamente 68 empresas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, uma cota de BOVA11 custa R$ 113,50. E se a gente for comparar com o índice Bovespa, a gente pode analisar e perceber que eles andam bem juntos um do outro. O mesmo movimento que o índice Bovespa faz é o movimento que o BOVA11 faz. Então, se você quiser ficar exposto ao índice Bovespa, o BOVA11 pode ser uma boa opção para você. Um outro exemplo de ETF também é o IVVB11. Esse ETF replica as empresas do S&P 500, que são as 500 maiores empresas da bolsa norte-americana. Então, esse ETF, o IVVB11, tende a seguir também o desempenho do S&P 500. No momento que eu estou gravando esse vídeo, uma cota de IVVB11 está custando R$ 203,05. E como você pode ver na comparação aí, esse ETF também acompanha bem de perto o desempenho do S&P 500, com uma volatilidade um pouco maior. Só que o desempenho dele também tem se mostrado melhor nos últimos anos. E um ETF que é novidade aqui no Brasil, na nossa bolsa brasileira, é o XFIX. XFIX 11. É como se fosse o BOVA11. O BOVA11 replica nas empresas com maior liquidez aqui na nossa bolsa de valores. Já o XFIX replica nos fundos imobiliários. E não tem como a gente comparar o desempenho do XFIX com o IFIX nos últimos anos, porque ele é muito novo na nossa bolsa de valores, está há apenas alguns meses, foi criado agora em setembro de 2020. Atualmente, uma cotação do XFIX está custando R$ 9,93. E agora você deve estar pensando: vou atacar meu dinheiro todo em ETF. Vou estar exposto às maiores empresas, pra que eu vou analisar a ação? Só que não é muito bem assim. Agora eu vou falar sobre algumas vantagens e algumas desvantagens de se investir em ETFs. Primeiramente, vantagens. A primeira vantagem que a gente tem é a diversificação. Quando você compra um ETF, você está exposto a dezenas de empresas ao mesmo tempo, tanto nacionais quanto internacionais. Ao invés de colocar uma empresa do setor elétrico, uma do setor bancário, uma do setor de alimentos, você pode ter todas essas empresas em carteira com uma única cota de um único ETF. Bem simples. A segunda vantagem é a gestão profissional. Quando você investe em ETF, você está dando o seu dinheiro na mão de uma equipe para que essa equipe cuide do desempenho do seu ETF. Existe um gestor e esse gestor tem os profissionais por trás que estão sempre de olho no mercado, tanto nacional quanto internacional, e vão buscar ter sempre o melhor desempenho para esse ETF. Então existe toda uma equipe de profissionais cuidando daquele ETF para você. E isso nos leva a vantagem número 3, aluguel automático de ações. Quando você investe em ETF, você está investindo no longo prazo e o gestor que cuida desse ETF entende isso. Então o que ele vai fazer? Ele pode alugar as ações desse ETF e com isso conseguir uma rentabilidade melhor para o ETF e, consequentemente, as suas cotas terão
uma valorização maior. Isso também é feito de forma automática. Então, além de o ETF acompanhar o índice, ele também ganha com outras estratégias que essa equipe profissional vai cuidar para que esse ETF se valorize cada vez mais para você. Mas calma aí que nem tudo são flores. Agora a gente vai para as desvantagens de se investir em um ETF. A primeira de todas é: ETFs não pagam dividendos. O gestor do fundo usa o dinheiro do recebimento desses dividendos para comprar mais cotas desse fundo. E isso, de certa forma, é até um ponto positivo, na verdade, porque quando ele compra mais fundos, a cota desse ETF tende também a se valorizar cada vez mais e, consequentemente, a sua cota de ETF também vai se valorizando no decorrer dos anos. A segunda desvantagem de se investir em ETF é que eles não são isentos de imposto de renda. Quando você compra um ETF, se você quiser se desfazer desse ETF dali a algumas semanas ou meses ou anos, você vai ter que gerar uma DARF e pagar o valor de 15% do lucro que você recebeu, independente do valor, tá? Se você comprou um ETF a R$100 e ele chegou a R$50, você vai ter que pagar 15% de R$50. Um outro ponto negativo de se investir em ETF é em relação às taxas, que na verdade é uma desvantagem, mas é considerado algo justo, uma vez que você tem toda uma equipe ali cuidando daquela grana profissionalmente para você. As taxas são cobradas anualmente, alguns ETFs cobram 0,3, outros 0,54, enfim, depende muito do ETF e da gestora que está cuidando daquele fundo. E uma última desvantagem aqui, que eu acho que é a maior desvantagem de todas, é: não há nenhum tipo de trabalho intelectual da sua parte. Quando você investe em ETF, você está, como eu já disse anteriormente, entregando sua grana para profissionais cuidarem do seu dinheiro para você. Só que isso faz com que você não aprenda sobre o mercado financeiro. Alguém monta um índice e o fundo só vai lá e compra ações daquele índice, de maneira a seguir aquele índice de perto. Não há nenhum trabalho intelectual, muito mais da sua parte, que não vai aprender a como analisar empresas, entender sobre a volatilidade, saber reinvestir os dividendos de uma forma mais eficaz. Esse trabalho você vai todo delegar na mão de uma equipe, de um gestor. Isso, no meu ponto de vista, é uma das maiores desvantagens de se investir em ETF. Você entrega sua grana para alguém fazer escolhas para você. Então, se você se interessou por algum ETF, use esse fundo de investimento como se fosse uma diversificação da sua carteira. Aprenda a estudar ações, aprenda a estudar fundos imobiliários e escolha algum ETF para colocar em carteira como um modo apenas de diversificação de patrimônio, beleza? E eu tô deixando aqui na descrição um link com todos os ETFs listados na nossa bolsa de valores. E caso você tenha alguma dúvida, você já sabe, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no meu Instagram, beleza? Sem mais delongas, meu nome é Guilherme Santana, vejo vocês no próximo vídeo, forte abraço a todos e tchau!